Você sabia que escolher o exame certo pode ser a diferença entre o diagnóstico rápido e eficaz e que pode evitar muitas complicações sérias e desnecessárias dos cálculos renais? Hoje eu vou conversar com você sobre qual é o melhor exame para o diagnóstico de cálculo renal. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Neste vídeo eu vou explicar para vocês a importância do diagnóstico correto e quando é necessário, quais os tipos de exames e qual é o melhor exame para o diagnóstico de pedra nos rins. Se você sofre com cálculo renal ou se você conhece alguém que já teve uma crise de cólica renal, você sabe do que eu estou falando. O diagnóstico rápido ajuda a evitar muitas complicações e evita um desconforto desnecessário da dor da cólica renal. É muito comum eu receber no consultório pacientes que começam a ter crise de dor nas costas, uma crise de cólica renal, procuram pronto atendimentos, procuram atendimento médico, fazem alguns exames, principalmente exames laboratoriais e exames de urina, e saem sem um diagnóstico adequado de onde está a pedra e se realmente é uma pedra. E muitas vezes esses pacientes acabam indo 1, 2, 3 vezes no pronto-socorro e não conseguem resolver o problema. Tudo por conta de exames que são deixados de ser feitos, ou seja, não se faz o exame correto para o diagnóstico de um cálculo renal, principalmente em vigência de cólica renal, e esse diagnóstico acaba sendo incorreto, o que cursa com tratamentos também incorretos e ineficazes. Nós temos um arsenal muito grande de exames. O primeiro deles é o exame de urina. E eu preciso deixar bem claro para você que exame de urina não faz diagnóstico de pedra no rim. Existem algumas alterações que surgem no exame de urina que podem dar indícios de que possa existir um cálculo renal, mas ele não fecha o diagnóstico, ele não consegue confirmar esse diagnóstico. Então, a gente tem a depender do quadro clínico, por exemplo, se o paciente chega com uma crise de cólica renal, que é aquela dor alta nas costas, extremamente forte, que ela vai surgir de uma hora para outra, que ela vai se estender ali na região do abdômen, para frente do abdômen, geralmente associada a náuseas e vômitos, e aí você faz o exame de urina e você encontra algumas alterações, você pode inferir que esse paciente provavelmente tem uma crise de cólica renal por conta de uma pedra. Quais são essas alterações? A primeira delas é o surgimento de sangue na urina. Toda vez que eu tenho uma crise de cólica renal, a pedra ela deve estar se mexendo, a pedra ela deve estar saindo do rim e entrando no ureter. O que é isso? O ureter é esse caninho aqui que transporta a urina do rim para a bexiga, certo? Então, aqui nós temos o rim. Quando você tem uma crise de cólica renal, geralmente a pedra saiu desse sistema coletor e entrou aqui no ureter. O ureter ele é estreito. E aí essa pedra vai enroscar e vai fazer um machucado ali nessa região que vai também obstruir o rim. Esse machucado vai liberar um pouco de sangue na urina. Esse sangue vai ser detectado no exame de urina. Então, uma das primeiras alterações que surge é o surgimento de sangue na urina. Muitas vezes alguns pacientes até referem que a urina está mais escura, que a urina está mais marrom por conta da presença desse sangue, mas às vezes, na maioria dos casos, a gente não detecta isso a olho nu, isso é detectado apenas no exame de urina. Uma segunda alteração é a presença de leucócitos. Toda vez que eu tenho um processo inflamatório, os leucócitos são as nossas células brancas, são as nossas células de defesa. Então, toda vez que eu tenho um processo inflamatório, eu vou ter aumento de leucócitos na urina. Por isso que muitas vezes os pacientes têm uma confusão no diagnóstico. Quando o cálculo renal está descendo, se ele enroscar aqui na entradinha da bexiga, tá? Como vocês podem ver, esse aqui seria o ureter, que é o caninho que transporta a urina do rim para a bexiga, e aqui é a bexiga. Na maioria dos casos, a pedra pode enroscar aqui embaixo, aqui onde o ureter se insere na bexiga. E aí dá muitos sintomas parecidos com infecção urinária, que são uma sensação de não conseguir
urinar, ou seja, vai no banheiro e sente que só tem um pouquinho, porque a pedra acaba irritando a bexiga, e também uma sensação de dor ali no pé da barriga. E aí você faz o exame de urina, o médico vai lá e interpreta isso como uma infecção urinária e não faz o diagnóstico de um cálculo renal. Justamente por isso, porque esse processo inflamatório leva a um aumento nas células brancas, nos leucócitos na urina, o que faz o médico errar o diagnóstico e dar o diagnóstico de uma infecção urinária, quando na verdade é simplesmente um cálculo descendo. E uma terceira alteração que pode surgir é o aparecimento de cristais de oxalato na urina. Isso é muito comum eu pegar aqui no consultório pacientes encaminhados, afinal os pacientes fazem exame de urina de rotina, e aí eles vêm com o diagnóstico: doutor, eu tenho um cálculo renal. Eu falei, tá, qual exame você fez? Não, eu fiz um exame de urina e apareceu cristais de oxalato. Apesar de pacientes que têm esses cristais de oxalato na urina terem uma chance maior de ter um cálculo renal, ele não consegue fechar o diagnóstico para pacientes assintomáticos do ponto de vista urinário, ou seja, o paciente não está em crise de cólica renal e você faz um exame de urina e surge a presença desses cristais de oxalato de cálcio, isso não quer dizer que você tenha cálculo renal. Isso quer dizer que você tem uma chance maior de ter, certo? Esses cálculos eles surgiram porque a urina não conseguiu dissolver esses cristais que estão ali na urina, certo? Um outro exame que a gente usa bastante para o diagnóstico de pedra no rim é o ultrassom. O ultrassom ele é um exame muito utilizado, ele é um exame hoje em dia que está extremamente disponível aí na maioria dos hospitais e clínicas em quase todas as cidades. Então ele acaba sendo um dos exames mais utilizados aí para o diagnóstico de cálculo renal. Qual que é o problema do ultrassom? O ultrassom ele tem uma sensibilidade em torno de 50%. O que é isso? Cerca de metade das vezes o ultrassom não vai ver um cálculo renal, principalmente se ele não for grande. O ultrassom ele acaba errando em metade das vezes. E o ultrassom também ele é muito ruim para justamente quando a pedra está no canal, que é esse canal que eu falei, que eu mostrei aqui para vocês, que é o canalzinho aí do ureter, certo? E por que não se deve utilizar o ultrassom como diagnóstico inicial do paciente em crise de cólica renal? Quando o paciente está em crise de cólica renal, em 90% dos casos, a pedra saiu do rim e enroscou no ureter. E é justamente nessa etapa que o ultrassom falha em dar o diagnóstico. Então, é muito comum os pacientes irem em crise de cólica renal, você faz o remédio para dor, ele vai fazer os exames e o ultrassom fala, não tem nada, não tem pedra no rim e não tem pedra no canal. E aí o paciente vai embora sem diagnóstico e ele volta a ter dor logo depois. Por que isso? Porque o ultrassom não é bom para visualizar o canal. Então, o ultrassom ele serve mais para acompanhamento dos pacientes que têm já o diagnóstico de pedra no rim. Para pacientes que já fizeram tratamento, que você sabe que tem pedra no rim, você sabe o tamanho, você sabe a localização, você sabe se esse paciente tem ou não uma tendência maior a ter cálculo renal, o ultrassom ele é um bom exame para a gente fazer o acompanhamento. Agora, quando a gente precisa de definição de primeiro diagnóstico do paciente em cólica renal ou de detalhes dessa pedra para definição de tratamento, aí o exame que se faz não é o ultrassom e é aí que entra o melhor exame pro diagnóstico de pedra no rim, que é a tomografia computadorizada de abdômen. Essa tomografia ela não precisa ser feita com contraste. A tomografia de abdômen para diagnóstico de cálculo renal pode ser feita sem contraste, porque afinal o próprio cálculo já é contrastante. O que é isso? Como a tomografia usa raio-x para definição das imagens, o cálculo, mesmo os cálculos de ácido úrico, eles vão ter um pouquinho de cálcio. Então ele vai acabar ficando branco na tomografia. Então a tomografia ela consegue detectar praticamente 99,9% dos cálculos renais, principalmente as tomografias mais novas, onde os cortes, a tomografia, para quem nunca viu um exame, são feitos vários cortes do abdômen, como se fossem várias fotos
do abdômen, e esses cortes eles são bem fininhos, idealmente 2 a 3 milímetros. Às vezes as tomografias mais novas fazem até de 1 milímetro. Antigamente, como as tomografias eram menos tecnológicas, você tinha cortes mais espessos, corte de 2, 3, então você fazia um corte, você pulava 1 centímetro e fazia outro corte. Pode ser que às vezes, nesses casos, a tomografia pulasse onde estava a pedra. Isso não acontece mais atualmente porque os cortes eles são bem fininhos e aí você consegue detectar todo esse trajeto aqui da ponta do rim até aqui embaixo na bexiga, tá? Então a gente consegue visualizar muito bem tudo isso daqui. E além disso, a tomografia ela consegue nos dar com bastante precisão o tamanho dessa pedra, a exata localização, se ela está no rim, se ela está no canal, em que porção do canal, porque às vezes a pedra ela pode estar mais na região mais alta ainda do canal, mais próxima do rim, ou ela pode estar numa região mais baixa do canal, já próxima da bexiga. E ela também consegue nos fornecer a densidade do cálculo. A densidade do cálculo ela é fornecida através de uma classificação que nós chamamos unidade Hounsfield. O que determina se um cálculo é duro ou mole é a quantidade de cálcio existente nele. Quando o cálculo tem muito cálcio, ele fica mais duro, ele fica perto da textura do osso. Quando ele tem menos cálcio, ele fica mais mole. Então isso é medido através dessa classificação chamada de unidade Hounsfield. Quando uma tomografia para cálculo renal é bem feita, vai ter essa descrição no laudo e você vai encontrar, você vai pegar o seu laudo, você vai ler, e você vai lá, cálculo localizado, cálculo de tantos centímetros, localizado em tal porção do rim, de tantas unidades Hounsfield. Isso é a densidade do seu cálculo. O que é considerado um cálculo mole? Cálculo mole é considerado aqueles até 500 unidades Hounsfield. Entre 500 a 1000 unidades Hounsfield ele é considerado de dureza intermediária e acima de 1000 ele é considerado um cálculo duro, tá certo? Então, toda vez que o paciente está com crise de cólica renal, o exame de escolha para o diagnóstico é a tomografia de abdômen, certo? Existe algum outro exame? A gente pode, em alguns casos, utilizar o raio-x de abdômen e um outro exame chamado urografia excretora, que também é um raio-x de abdômen, só que é um raio-x seriado, após a injeção de contraste na veia. Quando você faz a injeção de contraste na veia, espera um tempinho e começa a bater raio-x, esse contraste vai ser filtrado pelo rim, ele vai ser excretado ali onde estavam os cálculos. Então você consegue ver falhas de enchimento ali na região da porção onde seria a urina, e você vê falhas que são a região onde está o cálculo renal, tá certo? Aí as pessoas podem perguntar, doutor, por que não sempre fazer a tomografia? O primeiro delas é a questão da radiação. A tomografia ela usa raio-x, então tem uma quantidade considerável de radiação que é utilizada durante o exame. Então, para acompanhamento, o ideal é que não se faça a tomografia e faça sim o ultrassom, assim você consegue evitar exames desnecessários. Se o paciente está ali, está tendo um acompanhamento, você fica fazendo tomografia, muitas delas vão dar normal e você vai ter feito um exame desnecessário. Então, para esses casos, a gente acaba utilizando o ultrassom. Veio uma pedra, a gente precisa definir o tratamento. Aí sim a gente pode fazer a tomografia porque você acaba definindo melhor esse tratamento. Então, a tomografia ela é reservada para esses casos onde a definição de tratamento é muito importante. Combinado? O ultrassom ele serve mais para acompanhamento, certo? É isso que eu queria falar para vocês. O melhor exame, portanto, é a tomografia computadorizada. O ultrassom ele vai servir mais para acompanhamento dos casos e os exames de urina servem mais para ajudar a dar informações para saber se essa pedra precisa ser retirada ou se ela não precisa. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para você. Eu vou te convidar a entrar num grupo que tem no Telegram, onde tem mais de 400 pessoas trocando informações diárias sobre os cálculos renais. O link desse grupo está na descrição desse vídeo, é só clicar lá que você vai encontrar. E também eu vou te convidar a adquirir a minha Masterclass sobre o tratamento dos cálculos renais. Essa Masterclass eu falo mais de 1 hora sobre todos os tratamentos disponíveis, tanto as questões cirúrgicas como não cirúrgicas.
os tratamentos preventivos, o que realmente é eficaz na prevenção da formação dos cálculos renais. E de brinde também tem uma planilha, um e-bookzinho onde tem mais de 500 tipos de alimentos falando qual a concentração de oxalato nesses alimentos para você poder evitar aí e ajudar na prevenção da formação de cálculos renais. Tá certo? Espero que tenha gostado. Não deixa de curtir o vídeo, isso é muito importante para eu poder continuar produzindo esse conteúdo para você. Se inscreve no canal e eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.